E vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiramente, a Andresa, que hoje é gerente de impacto na Ambev, psicóloga, talvez uma das profissões mais necessárias aí no Brasil e no mundo, né? Todo mundo burnoutando. O Mário ele é fundador da Outro Company e ele é também embaixador das palestras TEDx no Brasil. Isso mesmo. E o nosso ancião Tupinambá, Bacurau Tupinambá, que é um ancião do povo Tupinambá e também artesão. E aí, bom, como eu já dei essa introduçãozinha assim, sobre cada um, eu acho que vale a pena agora a gente iniciar fazendo uma pergunta um pouco sobre o que vocês estão fazendo hoje, aquilo que mais ocupa o tempo de vocês e como que isso agrega valor à sociedade como um todo, ao Brasil e ao mundo como um todo. Então eu acho que como eu comecei pela Andresa, a gente pode inverter agora, começar pelo Mário e depois a gente passa para a Andresa e depois para o Bacurau. Muito bom, obrigado pelo espaço, obrigado pela presença de vocês aqui também. Hoje eu ocupo a maior parte do meu espaço no trabalho com um propósito muito pessoal, que é o aumento de repertório das pessoas para que elas tomem melhores decisões para a sociedade. Isso através de várias frentes, como você mencionou, a própria frente dos conteúdos do TED sendo eventos e plataforma de ideias online, e também projetos pessoais relacionados à criação de narrativa profunda de realidades sociais que precisam ser escutadas para que tomemos melhores decisões. Isso alinhado, obviamente, a vários papéis de pai, de filho, de irmão dentro da sociedade e mais recentemente também de cuidador dos meus pais. Então esse tem sido grande parte do meu trabalho. Muito bom. Sempre importante a gente, na hora de se apresentar, a gente lembrar que não é só a questão da profissão, né? Não é só o que a gente faz profissionalmente, mas principalmente assim, todo o resto da vida humana. Eu vou pedir também que na hora da apresentação, cada um descreva sua fisionomia rapidamente, assim, segundinhos, só para aquelas pessoas que têm dificuldade visual saber mais ou menos quem elas estão escutando. Aí você pode descrever aí. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, olhos claros, verdes. Estou usando uma camisa cinza grafite com um coração meio realista estampado. Eu normalmente uso óculos, mas ele quebrou em uma brincadeira com meu filho, então estou no momento sem óculos. Então agora a gente pode passar para a Andresa e as duas questões. Acho que primeiro talvez seja melhor você primeiro se descrever e depois responder a questão. Beleza. Boa tarde, gente. Eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, um pouco médio, aqui um pouco compridinho, e tô com uma blusa azul. E falando um pouquinho aí do que eu tenho ocupado, né? O meu tempo, a minha energia. Eu trabalho com impacto social e nesse trabalho, a minha principal norte é conectar pessoas para potencializar impacto, né? E para melhorar a vida de pessoas vulneráveis, de pessoas de comunidades. E é interessante porque nesse trabalho eu me reúno com pessoas da comunidade, com pessoas de outras empresas, às vezes até concorrentes da empresa que eu trabalho, com organizações sociais e com o governo também. Porque problemas sociais são tão complexos que é impossível que só um lado aí se coloque para resolver. E dentro desses problemas sociais, que são muitos, o principal norte é inclusão produtiva, é o primeiro deles, e tem um trabalho muito pensando em soluções para gerar emprego e renda. E principalmente para colocar mais gente para dentro da roda, como eu falo. Tem muita gente boa por aí que não consegue uma oportunidade, que está sem perspectiva. Então, a minha energia é investida em como fazer com que essas pessoas sejam incluídas de fato no mercado produtivo e que elas possam ir prosperar, tá? E nessa jornada, diversidade e inclusão é transversal. Então, dentro da pauta social não tem como falar de diversidade. Mas mesmo dentro de diversidade, eu também busco me conectar com outros atores da sociedade, vamos falar assim, para a gente acelerar a equidade racial e questões de gênero e outras, né, que tem urgência que a gente sabe no Brasil. Muito obrigado, Andresa. Muito importante esse trabalho. Agora, sua vez, Bacurau. Primeiro você se descreve rapidamente, assim, a sua fisionomia e depois você explica pra gente o que tem ocupado seu tempo hoje e como que isso agrega valor para a sociedade, o Brasil como sociedade como um todo. Boa tarde. Eu sou Tupinambá do sul da Bahia, né? Aí estou usando uma camisa rosa, Tupinambá, sou um acopado.
Aí estou aqui, fico feliz cada vez mais eu estar apresentando esse grupo, né? Que eu conheci no sul da Bahia, eu estava aqui em São Paulo, me convidaram para mim estar até aqui, cada vez mais dando esse entendimento de cada um de vocês e eu também falando um pouco do que eu gosto, né? Muito obrigado, Tucumã. E eu acabei esquecendo de me apresentar. Aqui a figura misteriosa. Meu nome é Marcelo, eu sou um homem negro de 1,80 m, estou de boina e camisa cinza, boina cinza também. E para descrever brevemente, eu trabalho com empreendedorismo social há algum tempo e eu sou fundador de uma iniciativa chamada Refi Spring, que é na área das finanças regenerativas. Basicamente, assim, em bom português brasileiro, como levar dinheiro para a galera que trabalha com bioeconomia. E aí a gente conseguiu ter algum sucesso, a gente alcançou 29 países e sou fundador também de um projeto chamado Blockchain na Escola, que leva conteúdo sobre blockchain para dentro da escola, ali dentro da legislação, tudo certinho para que as escolas possam fazer isso de uma forma mais segura. Porque geralmente você abre a internet e tem lá todo o conteúdo do mundo, onde talvez nem metade seja adequado para uma sala de aula. E eu acho que a gente pode então passar para a segunda pergunta. Aí nessa segunda pergunta a gente já faz o nosso DJ de novo, a gente já inverte de novo. A gente começa com o Bacurau, depois passa para o Mário e depois passa para a Andresa. Bacurau, essa pergunta eu já pensei especialmente pensando em você. A gente sabe que o Brasil ele reflete muito da diversidade do resto do mundo. Aqui no Brasil você tem preto, tem branco, tem asiático, tem uma diversidade enorme. E concentra essa diversidade em um território, assim, em um estado, e ali todo mundo espremido ali, e nasce várias coisas dessa diversidade. E grande parte dessa diversidade toda, dessa coletividade toda, que a gente vê que acaba sendo uma fonte de soluções para o Brasil e para o resto do mundo, ela acontece, mas poderia acontecer mais. Assim, essa expressão coletiva de soluções, essa coisa de você não pensar eu vou resolver um problema, mas pensar nós podemos resolver esse problema. Assim, pensar a partir do nós também na hora de resolver, não só na hora de observar. Então, eu queria saber da sua parte o que você acha que falta ou que poderia ser feito para que o Brasil possa explorar mais dessa coletividade, para que as pessoas possam se atentar mais à coletividade. Preservar a natureza, cuidar mais do meio ambiente, isso é muito importante. A gente sem a Mãe Terra e sem a gente cuidar do verde, se a gente não tiver esse cuidado com o nosso grupo todo junto, a gente nunca vai ter essa inspiração, não vai ter esse alívio e tem que manter a natureza, porque se a gente não manter, a gente vai chegar um tempo que a gente vai ficar sem inspiração nessa cultura brasileira, como a gente indígena preserva muito, né? No meu caso eu moro na reserva, cuido muito, e é isso aí, a gente, né, saber cuidar em parceria, todo mundo, né, participando, que às vezes eu sozinho não vou resolver tudo, né, então a gente em parceria, isso aí seria o ideal da gente tudo, cada vez mais manter essa cultura, manter esse verde, manter essa Mãe Terra que a gente cuida dela, e é isso aí. Muito, muito interessante que quando eu falei sobre coletividade eu estava pensando muito nas pessoas, só que você já trouxe o elemento da natureza. Assim, isso talvez seja algo que esteja faltando bastante pra gente, assim. Não sei se faltando, mas eu acho que poderia ter mais dessa questão da gente incluir a natureza também como parte dessa coletividade que a gente chama de Brasil. E aí agora então vamos passar para o Mário. Mário, o que você acha que falta, o que você acha que pode ser adicionado para a gente ter mais dessa agência coletiva no Brasil? Dentro do meu trabalho eu falo muito sobre os nossos hábitos de consumo de conteúdo. Hoje acredito que vivemos muito em algumas câmeras de eco pessoal que impedem com que a gente consiga ter um senso de realidade expandido que é o coletivo, né? Então, tanto para lideranças dentro de empresas, como nós como pessoas mesmos, dentro da nossa família, como que eu vou, por exemplo, incluir
jovens dentro da minha empresa se eu não conheço a realidade do jovem? Se tudo que eu consumo de conteúdo não tem nada a ver com jovens, como que eu vou incluir uma realidade diferente da minha em tudo que eu faço, nas minhas decisões, na minha forma de viver, que de fato considere o coletivo? Então, o que eu coloco de provocação para as pessoas é como que ela decide o que ela consome de conteúdo, para que ela possa, então, incluir. E eu falei nesse espectro maior da coletividade, mas eu dou até um exemplo assim, eu passei 1 mês estudando câncer de mama, para somente depois de 36 anos entender a realidade da minha mãe, que eu nunca tinha pensado sobre isso, porque não dizia a meu respeito como homem que normalmente não tem câncer de mama. Então, para mim, o nosso trabalho de coletividade é o trabalho de uma proatividade e de uma quebra de como a gente consome conteúdo hoje para um consumo mais diverso, um consumo que não necessariamente seja prático e para o trabalho, e que principalmente seja um conteúdo que te conecte com uma realidade expandida da sociedade. Muito bom. Muito bom que você trouxe essa questão de não simplesmente abrir a porta para o outro, né, mas principalmente de você saber que tipo de porta, que tipo de abertura a outra pessoa reconhece como porta. Porque você pode ficar o tempo todo ali tentando trazer essa outra pessoa para dentro do que você chama de nós, só que se você em nenhum momento se perguntar como aquela pessoa entende a coletividade também, o nós, acaba que você vai ficar eternamente se perguntando por que você não conseguiu incluir. Muito bom, muito bom. Andresa? Eu acho que tem muito a ver com quebrar as bolhas, né? Mas quebrar de verdade. Eu vejo muitos movimentos de inclusão, né? De trazer diversidade, representatividade. Muitas vezes as pessoas que são incluídas, elas não se sentem bem naquele espaço, né? Elas não se encaixam, elas não se sentem confortáveis de estar ali, né? E existe um papel ali que são dos dois lados, né? De se conhecer, né? De querer saber de verdade quem é o outro, né? Quem é esse coletivo que eu estou aqui fazendo parte, né? E perguntar de verdade. A gente pergunta, tá tudo bem, né? E segue, né? Numa vida acelerada. Então, no fundo, as pessoas não estão interessadas mesmo em saber quem é esse outro. Então, eu acho que quebrar bolha, como você fala, no papel de consumir o conteúdo de uma outra história, de uma outra realidade, tem a ver com esse interesse genuíno. Eu quero conhecer a tua realidade, eu quero te conhecer de verdade. E quando a gente também inclui pessoas de uma outra realidade no teu ambiente, eu acho que é responsabilidade também nosso de estudar e de saber daquele espaço. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho numa empresa privada e tem esse movimento sim, que é genuíno, que é importante de contratar pessoas diversas. Então eu vou lá, contrato, eu sou uma mulher negra, mas eu nunca estive numa periferia, né, numa favela mesmo, né? Então eu contrato aquela pessoa, eu preciso entender, preciso saber por que ela chega mais tarde, eu preciso saber se ela está cuidando dos irmãos, né? Eu preciso saber que, cara, pode ter algum tipo de ocorrência naquela região. Então, se eu não conheço a realidade, eu não vou entender e nem vou ajudá-la a superar os obstáculos, né, e de fato ser incluída. Então, acho que o quebrar a bolha ele vai muito mais a fundo do que simplesmente uma ação do falar, mas envolve toda a atitude. Eu achei legal de trazer isso sobre estudar, né? Muito bacana. Muito legal, que as respostas fugiram muito do que eu tinha em mente. Assim, quando eu estava pensando em coletividade, eu estava muito pensando em, sei lá, talvez entender novos significados do que é uma comunidade e tudo mais. E aí, assim, já vem o Bacurau, já lança a questão da natureza e do cuidado com a natureza, né? De ser natureza, né? De ser natureza, que já jogou bastante longe. Aí já vem o Mário e coloca a questão do estudar, a questão de compreender o que a outra pessoa entende como uma abertura, como uma porta, né? E agora você trouxe essa questão de depois da inclusão, assim, que a inclusão ela não termina na abertura de uma porta. Você reconhece que o nós é mais amplo, e aí depois você tenta entender o outro, e depois que você conseguiu fazer o outro atravessar aquela primeira porta, você tem também essa responsabilidade de garantir que as condições elas sejam adequadas, né, a esse tipo de relação. Muito bom, muito bom.
E agora, a terceira pergunta, eu fiz pensando principalmente em você, Andresa, que é a pergunta que eu tinha até começado errado a outra, que era sobre a questão da diversidade. Que essa questão do Brasil ser um espelho da diversidade do mundo, ela traz assim, uma série de benefícios pra gente, porque assim, é muito fácil pra galera da área de comunicação e marketing, assim, você consegue testar coisas no Brasil e tanto que a gente tem, assim, tanto que a gente é o país mais criativo do mundo, né? Enfim. E essa diversidade, ela traz isso, só que ela também traz uma série de traumas, porque essa diversidade, ela não foi construída de uma maneira utópica, não foi todo mundo deu a mão e resolveu se unir, veio com um monte de traumas. Então, como que a gente faz hoje? E aí essa pergunta começa a Andresa, Mário e depois Bacurau. Como que a gente faz para que essa diversidade que existe no Brasil e que é uma vantagem estratégica para a gente nos negócios, na política, em tudo, ela seja também uma forma de... exista também na forma de acesso. Assim, como é que a gente faz que as pessoas... como é que a gente garante essa estrutura inteira do reconhecimento, da abertura e da continuidade? O que você pode trazer para a gente? Olha a responsabilidade. Pois é, profundo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que primeiro a gente tem que refletir se a gente, de fato, gosta do diverso, né? Se de fato a gente quer essa diversidade. Porque a gente fala muito, né? O Brasil, o país da criatividade, da diversidade, né? Desse borogodó todo, que é uma mistura, um mix. Mas a gente gosta mesmo disso? Ou a gente anda com os nossos grupos homogêneos, né? E cada um por si. Eu sou do Maranhão, né? Sou maranhense, não sei se quem percebeu esse sotaque elegante, mas ele é do Maranhão. Mas eu já morei em vários estados do Brasil e eu estou em São Paulo desde 2016. E até hoje, infelizmente, eu ocupo espaços em que eu ainda ouço falas em que o Sudeste se coloca como superior. Há uma necessidade de colocar o que é o melhor, o que é o pior, né? É uma necessidade quase colonizadora ainda, de que, né, tem algo ali que é mais importante e quem é diferente chega para se adequar, né? E não tem melhor nem pior, né, gente? Tem diferente. E essa diferença que é a nossa grande vantagem, como você falou. E eu acho que quando nós brasileiros, tivermos essa consciência e essa vontade de usar esse diferente, toda essa potencialidade, aí sim as coisas vão ser melhores. Tem uma coisa que eu sempre aplico muito, né, no meu trabalho, no espaço que eu ocupo, que é ter a diversidade ponta a ponta. Eu trabalho com impacto social, mas eu não vou chegar numa região e ir lá e ditar uma solução, né? Eu não estou tratando com pessoas que são só beneficiárias de um projeto. Essas pessoas, elas têm que estar aqui com a gente na mesa, construindo junto, porque elas têm olhares e percepções que eu não vou ter, né? E às vezes, gente, é tão maravilhoso que eles trazem coisas, insights tão interessantes que eu jamais poderia ter a percepção. Isso muda até de cidade para cidade, não importa se é Nordeste, nós somos muito grandes lá também, nós somos diferentes. Aqui, Bacurau da Bahia ou do Nordeste, mas a gente tem um monte de coisa para trocar e de aprender, né? Então eu acho que a diversidade sim tem esse potencial incrível, mas primeiro a gente tem que querer de verdade misturar essa diversidade, que eu acho que ainda a gente ainda está numa jornada. Muito bom. Então agora, Mário, como você acha então que a gente pode... Tá vendo que eu simplifiquei a pergunta, né? Para você eu joguei toda complexa. Eu tava como que a gente pode fazer com que essa diversidade, que ela é uma vantagem estratégica do Brasil, nos negócios e tudo, nos negócios, na política, enfim, seja também ela esteja representada também no acesso aos espaços? Eu acredito até que, de certa forma, na sua pergunta anterior mais complexa, você trouxe um ponto da resposta, que para mim o aproveitamento de fato dessa diversidade, ela vem da cura dos traumas que causaram a diversidade em primeiro lugar. Então acho que a gente ainda tem muito trabalho que a gente não está fazendo suficientemente em olhar para uma cura intergeracional, porque não faz muito tempo assim, no meu ponto de vista temporal,
é muito pouco tempo atrás e ainda há chances da gente conseguir as reflexões necessárias para que essas curas que são entre gerações, entre regiões e entre coisas que são do passado, mas muito do presente também agora, como a própria Andresa falou, eu acho que existe esse trabalho a ser feito para que, de fato, a diversidade brasileira tenha seu potencial máximo de expressão e de criatividade e de criação e de impacto na sociedade. Então, eu acredito que esse trabalho precisa ser feito em primeiro lugar. E é um trabalho coletivo e ele permite o potencial da diversidade, porque eu acho que ele aí começa a possibilitar para muita pessoa que foi oprimida um reconhecimento de que ela vai ter espaço, que ela vai ter lugar para se expressar da forma que ela é. Eu pessoalmente, eu não tenho uma identidade regional. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, fui criado na Bolívia e voltei para o Brasil. Então, eu não tenho... Filho da globalização. E não tenho cara de nenhum desses lugares, isso que é o pior. Então, assim, meu conceito de fronteira, meu conceito do que é ser brasileiro, o que é ser latino, né? Como 10 anos que eu passei na Bolívia, me vem como uma lente nova também de pensar, assim como lá também os povos originários da Bolívia têm uma realidade muito diferente dos povos originários do Brasil, por exemplo, dentro do histórico de colonização, tão dura quanto, mas que precisa, novamente, e reforçando o meu ponto, de um trabalho de cura para um maior respeito pela identidade individual de cada um também. E tem a questão também de que, assim, enquanto a gente está nesse processo de cura e nesse processo de entender o outro como outro, né, não como um quase igual, a gente vai criando nossos próprios traumas também. E aí você entendeu por que a minha empresa chama Outro Company. Sim, olha só. Então, e aí, assim, tem esse... ou seja, é um processo, assim... quem está assistindo pode ver que esse é um processo que só se faz coletivamente. E aí, Bacurau, da sua parte, como que a gente faz para que essa mistura brasileira, que ela iniciou e se concretizou de uma forma tão violenta e tão cruel, como que a gente faz para que hoje essa mistura ela seja uma vantagem não só para as grandes empresas, para o Brasil como aspecto político, mas também para as pessoas assim no cotidiano mesmo, para a gente do cotidiano, para a gente normal? Como disse aquela velha história, né? Hoje, se a gente não trabalhar em coletivo e não compartilhar um com o outro, a gente nunca pode resolver como a gente deveria ter essa parceria tão grande, né? Que a gente tem que lutar, todo mundo junto, um pelo outro, e por aí a gente vamos resolvendo cada vez os poucos como a gente deveria cuidar desse território brasileiro que a gente vem vindo, né? Que a minha comunidade Tupinambá foi a comunidade mais violentada que teve do sul da Bahia, né? Que último domingo, como eu falei, o mês de setembro, a gente tem essa recordação com todos os povos, que são 23 comunidades no sul da Bahia, Tupinambá, e agora, através do censo do IBGE, está descobrindo que cada vez a Bahia tem muito Tupinambá, que está crescendo cada vez mais, sendo reconhecido, porque muito não tem medo da violência que já aconteceu e tem medo de dizer, chegar assim, eu falar para você, eu não sou índio, porque tem medo das violências que já vem acontecendo nesse mundo. E se a gente não trabalhar em coletivo, compartilhando com outro, a gente nunca resolve só, como a gente estamos trocando essa conversa aqui, essa palestra. Muito interessante que você trouxe a questão do compartilhar, que assim, além da questão de ver o outro como aquele que vai ser incluído nas oportunidades, como aquele que você vai reconhecer como igual nas capacidades, tem também a questão de você compartilhar. Porque quando você faz essa aproximação, se você fizer essa aproximação do outro de uma forma fria, institucional, por assim dizer, você mesmo numa posição... mesmo numa intenção boa, você acaba incluindo o outro numa estrutura aonde esse outro não construiu.
ou seja, que esse outro não faz parte. Porém, se você vai como pessoa, se você compartilha, assim, e aí eu vou entender o compartilhar no mais amplo leque possível, desde o compartilhamento ali, daquilo que você tem, quanto daquilo que você tem fora, quanto o compartilhamento daquilo que você tem dentro, você já chega num ponto mais de humanidade, que é mais difícil. Eu esqueci o nome, mas teve um escritor americano que falou que não sei se nem se ele é americano, esqueci totalmente, mas só lembro o que ele disse. Ele disse que um dos aspectos que nos ajuda a nos reconhecer como humanos é a capacidade de sentir dor. É a capacidade de sentir dor e humilhação. Porque é o tipo de coisa que, assim, na diversidade humana inteira, assim, é possível você passar por isso. Algumas pessoas são mais possíveis de passar por isso, outras menos, porém todo mundo passa. E assim, então assim, a gente vê que a gente teve uma resposta bem completa aqui. A gente teve assim, primeiro a questão mais ampla, que eu joguei a coisa mais difícil, joguei para a Andresa, é a equidade, né? Peguei a pessoa que trabalha na área. Então assim, a primeira questão a gente teve toda essa perspectiva de observar o outro como um igual em capacidades, a questão de reconhecer os traumas que levaram até essa situação da necessidade da inclusão e reconhecer esses traumas e lidar com eles. Eu falei um pouquinho da questão de reconhecer os traumas que a gente cria nesse processo de cura, e o Bacurau trouxe aqui a questão do compartilhamento e dessa questão que não é só um compartilhamento textual, né? Não um compartilhamento só plástico, mas um compartilhamento no sentido de pertencer mesmo. Eu vou ligar com aquela primeira resposta sua sobre a natureza. Eu acho que a gente assim conseguiu cobrir os pontos principais, e aí assim, para finalizar, meu relógio acabou a bateria, então tem isso hoje em dia nos relógios. Não sei quanto tempo a gente tá. Mas deixar uma última perguntinha breve para cada um de vocês, que uma palavra de esperança, porque a gente está aqui no evento, para quem está assistindo, está acontecendo no Rectal, onde a gente está agora, e é um evento que reúne empreendedoras e empreendedores principalmente desenvolvimento social do Brasil inteiro, do mundo, né, também, né, não é só Brasil, tem uma galera de fora, e aqui a gente vê um monte de solução sendo criada e a gente fica animado com as soluções que tem aqui, e a gente acaba esquecendo que muitas vezes o resto das pessoas não estão vendo isso. A maioria das pessoas não sabe que isso está acontecendo, que esse ecossistema está surgindo. E aí, eu queria que vocês deixassem, então, uma palavra de esperança para essas pessoas que, às vezes, estão assistindo lá de casa, às vezes vão assistir no futuro, mas que não estiveram aqui. Então, a gente pode começar pelo Bacurau, depois a gente vai para a Andresa, depois o Mário. Então, uma palavrinha de esperança para a galera que não pode estar aqui no evento. É uma pena, né, todo mundo que já participou, às vezes eu estou sentindo falta aqui, pela primeira vez que eu participei lá no sul da Bahia, no Morro da Gamboa, no município de sentido a Zona Sul, ou Zona Norte, que vai para Salvador, né, município ali de Valença. A pena não estar todos aqui, que eu tenho um amigo que ele está aqui pro lado de Blumenau, ele gostou muito que a gente tem uma palavra que a gente canta no nosso ritual, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Uma palavra tão romântica que ele fez sobre esse encontro que nós estamos aqui, entre um e o outro, né? E um pouco que meus avós me ensinou, meus criadores, sempre cuidar do verde, cuidar da natureza, como eu já tenho, vou fazer 60 anos, que nasci na comunidade e até hoje eu moro, né, na reserva. Eu já levo o grupo, levo na natureza, vou explicar um pouco sobre a natureza, o que meus avós deixou para mim, e explicar um pouco toda essa história que acontece numa reserva que a gente ainda tem um pouco no sul da Bahia, né? E por aí, e é isso aí, cada um vai compartilhando, vai saber como é que foi, como é que você viveu, como é que vive hoje, como é que vocês moram nessa aldeia, né? Como é que vocês hoje vão vivendo, como é que vocês vão trocando saberes com cada um, né? Inclusive mesmo essa escola que você viu aquele mártir lá de fora,
a primeira escola filosófica que vai acontecer no sul da Bahia, para todos os povos, não só indígenas, como para todo o povo brasileiro, não importa, não só do Brasil, como seja de outro país que vem trocar de saber. Porque dali todo mundo trocando saber, e dali todo mundo já vai sair com cada qual, você vai, já faz uma boa vivência, ele aqui vai, você também, a gente também vai contar um pouco das histórias, como é que a gente já viveu, como é que a gente vive hoje. Então, e é isso aí, é trocar o saber com cada um, explicar um pouco da nossa história sobre a natureza, porque se a gente não preservar sempre a nossa natureza, nós não preservamos o verde, nós não preservamos a terra, nós não preservamos a água, né? E aí vai chegar um ponto, como logo cedo ali uma menina me falou que ela mora num lugar de muita água, né? Hoje as águas que era boa, como é que nós vem vindo, né? Que eu fico muito preocupado com toda a natureza e o nascente que a gente vem tendo, né? E é isso aí. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, todo mundo junto, unido, compartilhando, né? Sim. Andresa? Bacurau trouxe falas lindas hoje, amei, assim, tô refletindo sobre a amplitude do compartilhar ainda, né? E eu acho que o que tu trouxe agora sobre troca, né? Troca de informação, troca de conhecimento, troca de saber, tem a ver com uma palavra que me dá esperança, que é colaboração, né? Eu acredito muito nisso, né? Que quando a gente une pessoas diversas, saberes diversos, a gente tem novas soluções, novos caminhos são traçados, né? E a gente tem um mundo melhor para todo mundo, né? Então eu acho que esse viés de colaboração é o que realmente me dá esperança de realmente ser transformacional, da gente estar em um outro patamar no futuro, de quem tem filhos, seus filhos, né, seus sobrinhos, quem vem por aí. A gente precisa deixar o mundo melhor. Eu acho que hoje a gente tem uma forma da gente fazer isso é colaborar. E eu participo de redes hoje em que eu vejo muitas instituições, muitas pessoas, como hoje estou com vocês aqui, colaborando em prol de um propósito mesmo, de algo maior do que dinheiro, do que lucro, mas pensando na sociedade como um todo. Então, colaboração, ações colaborativas, redes colaborativas é algo que hoje me dá esperança, é algo que eu pratico e tento somar. Bom, vou levar em conta um pouco da fala de cada um de vocês para essa mensagem de esperança, porque a gente está se comunicando com alguém aqui que em algum momento estará nos escutando, e eu diria que assim, esse ato de você estar escutando a gente agora, abrindo a sua mente para as falas de cada um que está aqui presente, já é um ato de tentativa de mudança. Parou de escutar. Acho que eu não te ouvi. Então, desculpa. O ato de ouvir já te ajudará a tomar decisões melhores e mais inclusivas também para a sociedade. Só que o que acontece? O reconhecimento de que o trabalho ele tem essas duas questões. Vai dar trabalho, mas é só trabalhar. Então tem essas duas questões. Em cada um de vocês existe um potencial de colaboração, e aí a gente vai para a Andresa, porque o que eu acredito muito é que às vezes a gente se sente impotente sozinhos. Então, a gente fala, talvez eu não consiga impactar positivamente, talvez eu não consiga criar algo novo, talvez eu não consiga, de fato, ver um ato de esperançar, né? Até como a gente conhece bastante, que é de conseguir forças para ir adiante. Lembrar que cada um tem em si esse potencial, que quando colaborando ele aumenta cada vez mais, e que através do trabalho a gente consegue o impacto positivo que a gente deseja. Então existe essa esperança no fato de que todo mundo consegue colocar a mão nisso e fazer possível. Quando a gente não se consegue sozinho, a gente tem com quem fazer isso, e que é tão simples quanto botar a mão na massa, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vou finalizar então com as minhas palavras. Uma coisa que eu vejo muito interessante hoje, um pouco da experiência global que eu tive, foi de ver gente boa se unindo não só localmente, mas globalmente. A gente sempre teve na história humana pessoas boas fazendo boas coisas. E devagarzinho na história humana essas pessoas foram adquirindo ferramentas para se unir. E aí essas ferramentas são ferramentas sociais, são ferramentas de comunicação, são internet, enfim.
todo tipo de tecnologia. E hoje a gente chegou num ponto dessas ferramentas de coordenação que nos permite coordenar não apenas a comunicação, não apenas a parte dos recursos, mas criar redes globais de coordenação geral e redes civis, assim, pessoas mesmo normais fazendo coisas normais de forma calculada, calculando o impacto, a construção no mundo inteiro. Acho que isso assim, é uma oportunidade única que a gente tem, principalmente nessa transição geracional entre a gente que herdou um ecossistema de uma forma e a gente que está tendo dificuldade em manter esse ecossistema ou renovar ele. E eu acho que assim, ter essa tecnologia de coordenação global nesse momento, eu acho que é um ponto de esperança para a gente, diante de todas as tragédias que a gente observa. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Andressa, muito obrigado, Bacurau, e muito obrigado a toda a equipe da Transcriativa, e muito obrigado a toda a equipe da ET também, o pessoal que está nas câmeras aqui, e é isso. Valeu!